E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, como vocês sabem, eu tenho aqui no meu canal um PC que eu montei para edição dos meus vídeos. Esse PC ele é equipado com processador Ryzen 5 5600 GT. Hoje eu vou falar para vocês a minha opinião e trazer alguns testes se esse processador é bom para jogos ou não. Então se não quiser perder nenhum detalhe, fica comigo até o final do vídeo. E se você não sabe do que eu tô falando, eu tenho uma playlist aqui no canal onde eu passo todas as etapas da montagem desse PC. O primeiro vídeo, por exemplo, eu faço a escolha das peças, baseado nos meus critérios, então se quiser dar uma olhada aí vale a pena. Também mostro para vocês um pouquinho mais e falo de todas as peças e a parte da montagem, além do que eu falo sobre o que é o futuro desse projeto também, o que eu espero trazer aí também futuramente. Então eu vou deixar aqui no card para vocês acompanharem se quiserem também, e a gente segue agora com o vídeo que eu vou passar para vocês um breve resumo do que eu montei nesse PC. A placa-mãe é uma MSI B550M. Como eu disse, o processador é um Ryzen 5 5600 GT. Ele já vem com vídeo integrado, então nessa parte ele promete que tem um bom desempenho para jogos. Eu tenho 16 GB de memória DDR4 de 3200 MHz. Já vou dar um spoiler para vocês também, eu já comprei mais memórias. Em breve vai sair no canal também a parte do upgrade. Eu tenho um SSD M2 de 1TB, então é o meu disco principal ali onde eu armazeno jogos e tudo mais. Como contexto do vídeo é falar exatamente sobre o processador, eu vou passar para vocês um pouquinho das especificações dele. Ele é um Ryzen 5 5600 GT, é uma plataforma M4, não é a M5, mas é um processador que ele é relativamente moderno e tem bom desempenho, então raramente você vai precisar de mais que isso para uma máquina boa. É claro que eu não estou falando de PC high-end de 10 mil, estou falando de uma máquina em média de uns 3.000 a 3.500 reais, bem montada na minha opinião, que vai entregar para vocês aí um excelente resultado. Então pessoal, é claro que o AMD ele permite que você faça ali um overclock, inclusive ele tem alguns perfis no próprio software dele que o overclock ele é automático dependendo da sua necessidade. Para ser honesto com vocês, eu não sou o maior fã de overclock do mundo, eu sou aquele técnico mais conservador, então eu prefiro que ele tenha uma durabilidade maior. No meu caso, o perfil que eu deixo é o overclock automático da AMD, então se ele entende que precisa de mais desempenho, ele acaba disponibilizando um pouquinho mais. Lembrando que eu tenho um water cooler de 12 centímetros, então ele não é aquele grandão com duas ventoinhas, mas ele dá conta do recado e vai funcionar muito bem por uma longa data aí sem eu ter nenhum problema. Principalmente porque eu trabalho com renderização de vídeo. O meu foco desse PC nem é tanto jogar, porque eu tenho meu Play 5, eu gosto muito de jogos da Sony. Mas sem mais enrolação, bora lá iniciar o teste que eu quero falar pra vocês a minha opinião e mostrar aí alguns testes que eu quero fazer também. Bom galera, então já estamos aqui no PC, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer alguns testes, mas antes eu tenho que falar pra vocês algumas configurações que pelo menos que esse conjunto aqui tem, que seria a configuração da placa gráfica diretamente na BIOS. Então se a gente olhar aqui em Settings, Advanced, nós temos aqui ó, uma opção de gráficos integrados. Se eu mostrar para vocês do jeito que ela vem de fábrica, então ela vem com qual gráfico ela vai iniciar, ou seja, se é o gráfico do processador ou algum offboard. E temos a opção aqui de gráficos integrados. Se você deixar ele no Game Mode, como está aqui como padrão, que essas placas / processador eles vêm, a gente consegue ter aqui no Help, na lateral, uma informação de que se mantivermos no Game Mode, que seria o modo automático, ele vai fazer uma alocação da memória RAM baseado na memória disponível no sistema. Então, por exemplo, se você tiver entre 4 e 6 GB de memória RAM, ele vai aproveitar aí 512 MB da sua memória. Se você tiver entre 8 e 16 GB de memória disponível, ele vai alocar 2 GB de memória. E se você tiver acima de 24 GB, ele vai alocar 4 GB de memória. Nessa parte, se você tiver um conhecimento, alguma coisa nessa linha, você pode deixar ela no modo manual e fazer a alocação manual do jeito que você quiser. No caso, para fazer o vídeo, eu deixei aqui no modo de jogo para a gente testar e depois eu poder fazer uma comparação também. E aí, quando eu colocar mais memória, também comento com vocês se muda alguma coisa. Então, se a gente mantiver no modo automático do jeito que está, a gente pode considerar que ele vai utilizar 2 GB de memória, baseado na quantidade disponível, que são 16 no caso. Então bora lá para o sistema que eu vou mostrar para vocês o desempenho em alguns jogos. Bora lá iniciar o Counter-Strike 2, famoso CS. Não vou utilizar o OBS para gravar a tela, porque vai onerar mais o gráfico aí, prejudicando o nosso FPS. Eu não consigo utilizar o Riva Tuner aqui no CS2, eu acredito que tem a ver com anti-cheat. Mas felizmente o CS2 permite que a gente coloque o contador de FPS diretamente dele. Então eu não sou um jogador muito bom, vamos iniciar um mata-mata aqui para vocês poderem ter uma percepção da jogabilidade. Lembrando que eu utilizo um monitor Full HD, ele tem uma resolução ultra wide que é 2560 por 1080, mas ela é equivalente ao Full HD. Então vamos lá ver como é que se sai esse processador. Eu vou pegar aqui um Terror.
Eita, já comecei morrendo, galera. Não deu nem tempo de ver, né? Mas vamos lá. Ó, galera, então tá fluido. Estamos ali nos 65 FPS. Ó, já mandei um terror aqui. Então, ó, estamos com 70, 65 FPS. Então, como vocês podem ver, pessoal, flui bem aqui. De vez em quando tem queda de frame, que nem agora, caiu para 40. Mas em geral é uma jogabilidade bem fluida. E vocês conseguem ver aí que dá para jogar tranquilamente o CS. Então, para quem gosta desse tipo de jogo, vai jogar tranquilamente. Em geral, ele se mantém entre 60 e 70 FPS. Mas então, galera, é isso. Falando de Counter-Strike 2, ele se sai muito bem. É um jogo bem fluido e vocês não vão ter problema. Vamos lá de Euro Truck agora pra gente também ter a percepção de como que fica no seu desempenho gráfico. Uma coisa importante, galera, todos os presets que eu deixo pro jogo aqui é tudo no médio. Eu não deixo nem alto nem baixo. A sombra eu deixo mais fraca, nuvens quando você tem a opção, eu deixo tudo no mínimo. E a distância ela é relativa, ela é média, eu não deixo nenhuma distância muito grande. Então vamos lá no Euro Truck agora, pessoal. Ó, eu tô aqui com uma carga, já deixei até prontinho aqui pra gente testar. Dá pra ver que ela é bem fluida. Mas olha só, galera, o detalhe do painel é bem rico mesmo. Tá vendo? No gráfico médio já fica bem bonito. Ó, o jogo. Tinha esquecido de abrir o Rivatanner aqui, mas ó, estamos aí numa média de 46, 42 frames por segundo. E olha só, pessoal, estamos de manhã. Então, como vocês estão vendo aí, olha que gráfico animal, pessoal. Então, Euro Truck Simulator dá para jogar tranquilamente, numa média entre seus 45, 50 frames por segundo. Na câmera de fora ele chega tranquilamente e trava no seu 60 e assim vai. É claro que Euro Truck a gente não consegue jogar na câmera de fora, então normalmente você vai acabar jogando aí entre 47 e 50 frames por segundo. Na minha opinião, para esse tipo de processador é um desempenho excelente. Então, se você quiser montar um computador que tenha só esse processador, a única coisa que eu recomendo é que vocês coloquem um pouco mais de memória. Então, em vez de utilizar 8, utiliza 16 GB e a gente já vai testar daqui a pouquinho também alocando mais memória para ver se a gente tem uma melhora. Então, beleza, galera? Euro Truck aqui a gente já viu que roda legal. Vamos lá agora testar um Valorant, que eu sei que o pessoal joga bastante. Eu não ia nem trazer aqui o Valorant, até porque eu não jogo muito bem, mas eu acho que vai ser legal para quem tá buscando até um PC intermediário para poder jogar aí tranquilamente. Bom, vou pegar aqui esse tiozão aqui que eu gosto dos poderzinhos dele aqui. Não entendo nada, tá, galera? Não me julguem. Bom, então vamos lá, já vou testar aqui, galera. Ó, estamos então 86% aí da placa de vídeo. Temos 9,6 GB de memória utilizado e estamos jogando em 200 FPS, galera. Falei pra vocês, é um jogo bem mais levinho, é mais voltado para um público que tem um PC até mais fraquinho, né? Então já adianto pra vocês aqui, pessoal. Quer comprar pra jogar Valorant, League of Legends, essas coisas? Vai tranquilo. Ó, já morri aqui, né? Mas, bom, em nome da ciência, a gente tá falando aqui de uma média de 200 frames por segundo, galera. 200 FPS é muito bom para esse tipo de jogo. Então, o processador, para você jogar um League of Legends ou Valorant, por exemplo, galera, vai perfeito, impecável. Não tem queda de frame, é um jogo bem levinho. Então, em geral, vocês vão se dar muito bem aí. Bom, então falando pra vocês aí, com 2 GB de memória, a gente conseguiu ver aí um desempenho bem legal. No Euro Truck funciona bem, totalmente jogável. No Counter-Strike também funciona muito bem. E no Valorant ele funciona impecável, perfeito. Então isso já dá pra vocês terem aí uma métrica de como que funciona o processador nesses tipos de jogos. Então, galera, para a gente poder finalizar o teste, agora eu vou alocar 8 GB de memória dedicado só para memória de vídeo, para a gente ver se tem uma melhora relativa. Galera, eu não recomendo muito que vocês façam isso por conta, se não tiverem aí uma noção de utilização. Para poder fazer esse teste, claro que eu também teria como resetar se tivesse alguma coisa errada, mas eu mensurei mais ou menos a memória baseado, por exemplo, no que eu falei para vocês. Com 2 GB de memória, ele chega a utilizar aí 8 GB, 8.9 GB, então provavelmente eu não vou ter nenhum problema colocando aí os 8 GB de gráfico integrado. Então vamos lá, tiro do Game Mode, deixo no modo Force e tiro do alto. Então aqui eu consigo colocar desde 64 MB de memória até 16 GB de memória. No caso aqui eu vou colocar 8 porque eu tenho 16, então teoricamente 8 GB são suficientes aí para o sistema e mais 8 alocados para memória de vídeo. Aqui no canal, principalmente no próximo vídeo, eu vou colocar mais 16 GB de memória
E nesse vídeo que eu vou fazer para vocês, eu vou comentar colocando 16 GB alocado, se eu sinto alguma melhora aí no vídeo. Com certeza vai ter melhora, não preciso nem falar, mas eu quero explicar para vocês aí a minha percepção. Então rapidinho, galera, vou mostrar para vocês aqui o CPU-Z, para vocês verem que realmente ele reflete na quantidade de memória alocada. Então, abrindo ele aqui, ó, na parte dos gráficos, ele continua, claro, com a mesma velocidade, porque a memória não muda, mas olha o tamanho da memória, ele saiu de 2 GB para 8 GB. Se vocês forem testar e se aventurar nisso, pessoal, eu recomendo que vocês vão subindo de 2 para 4, 4 para 8 e assim vai, até para vocês terem uma percepção de como vai ficar o desempenho. Se perceber que o desempenho do computador tá bem ruim, em geral, né, não só com jogos, aí vocês vão lá e diminuem um pouquinho, beleza? Então, sem mais enrolação, já vamos abrir o CS aqui também, mesmo esquema então, já vamos aqui no mata-mata. Ó, pessoal, então a gente tá aqui agora 77, 78 frames por segundo. Se eu ficar olhando os frames eu vou morrer bastante, galera, mas o importante é falar pra vocês a questão do gráfico. A minha percepção em geral é que o gráfico melhora bastante, sim. Eu tô até meio ansioso para colocar mais memória e a gente poder fazer esse teste com 16 GB, né? Porque hoje a gente tá com uma memória assim básica alocada, né? Por mais que eu coloquei 16, então eu consigo aí pegar metade da minha memória e alocar para o sistema /jogos, e aí eu consigo jogar o CS2 numa média de 77 frames por segundo. Eu acho que é muito bom, acima de 60 frames é um jogo 100% fluido. Tem gente que liga aí para 100 frames por segundo, aquela coisa de louco, mas galera, é um processador integrado. Bora lá então testar já o segundo jogo, Euro Truck, ver se vai ter alguma melhora também. Bom, então ele já salvou de dia, né? Vou iniciar aqui o Rivatana. Ó, dentro do caminhão, ele tá numa média dos seus 43 frames por segundo. Aparentemente, galera, na jogabilidade ele tá mais fluido. A parte da câmera aqui, ó, tá funcionando bem. Ele tem aparentemente um blur assim, mas ele é bem fluido. Vamos para a câmera de fora agora. Então, ó, ele travou aqui nos seus 60 frames, mas ó, ele tá travado ali entre seus 58 e 60. Eu posso falar para vocês, galera, no Euro Truck ele continua 100% jogável, mas eu não percebi uma melhora muito grande. Vamos lá testar o Valorant agora, que é um jogo que realmente me chama bastante atenção por essa questão dele ser bem otimizado, né? Não é nem um jogo tão levinho assim, porque por mais que ele tenha gráficos de desenho, ele acaba sendo um jogo bem elaborado, né? Então, na minha opinião, ele é bem otimizado. Bom, então já estamos lá na fila. Partida encontrada. Pessoal, eu não sei se esse é o melhor formato para eu gravar para vocês, mas foi o melhor que eu consegui fazer para fazer a gravação da tela. Como eu disse para vocês, eu acredito que o OBS vai onerar bastante o desempenho, então para gravar a tela realmente não acho uma boa ideia. Então vamos lá testar agora só para a gente pegar a percepção e aí a gente finaliza os testes. Então vamos lá, pessoal. Ó, saindo daqui, estamos aí com 72 frames por segundo. Tá vendo, galera? 77, 80. Então, olha só como é engraçado, né? Aqui na parte do Valorant, por exemplo, a gente acaba perdendo o desempenho. Então assim, galera, o que eu posso falar pra vocês, inclusive nesse teste de você forçar a sua memória RAM, é que você acaba perdendo até algum desempenho se você não souber dimensionar. Então, que nem eu coloquei 8 GB, mas 8 GB, como a memória RAM também é necessária para você jogar, entre outras coisas, no processador, você pode acabar perdendo o desempenho aí, achando que você está fazendo a melhor coisa. Então olha só, no Valorant a gente acabou sendo prejudicado na questão de desempenho. Então assim, agora por exemplo, tá 99, 98, 90 frames, ainda é jogável, mas não enxergo muito aí o porquê fazer esse tipo de alteração. Se eu fosse vocês, eu deixaria ou faria ali uma alocação menor, então coloca ali por exemplo 4 GB e vê como é que sai. Vai fazendo os testes também, né, galera? Se eu fosse vocês, eu deixaria no modo automático, colocando um pouco mais de memória, beleza? Pra gente finalizar aí, ó, 90 frames por segundo numa média. Então, como a gente pôde perceber, a alocação forçada de memória nem sempre é uma melhor opção se você acabar forçando aí, colocando maior quantidade do que deveria. Então, pessoal, para minha recomendação para vocês se forem fazer, por exemplo, um setup parecido com esse, eu recomendo entre 16 e 32 GB de memória. Eu colocaria 32 GB, vou colocar no meu e depois eu comento com vocês também a minha percepção. Bom, então agora fizemos bastante teste, pessoal. Deu pra gente ter uma boa percepção aí do desempenho desse processador. O próprio Valorant, pra galera que joga esse tipo de jogo, é super legal, super excelente. Então pode comprar sem medo que vocês não vão se arrepender, beleza? Bora lá finalizar o vídeo agora,
para não ficar muito extenso também. Bom, e como vocês viram nos testes, pessoal, esse processador, ele tem sim um desempenho legal para jogos. Se você não é aquele cara que está buscando um jogo para jogar tudo no Ultra, na resolução máxima, ele vai te atender super bem, principalmente se você for utilizar com jogos mais leves, como por exemplo Valorant, League of Legends, o próprio Counter-Strike que eu trouxe para vocês de exemplo. Então, para a gente concluir, se você não é aquele cara que está buscando um processador, uma placa de vídeo que tem aquele desempenho no Ultra, tudo no máximo, você vai poder utilizar ele tranquilamente para jogos. É um processador que realmente é muito bom, ele entrega uma qualidade muito boa, um bom desempenho para jogos também. Eu vou fazer um upgrade de memória nele, inclusive, vou trazer um vídeo para vocês, e aí eu falo também se melhorou nessa questão de jogabilidade também. E você, gostou do vídeo? Gosta desse processador? Deixa aí seu comentário, quero saber a sua opinião. E não esquece de se inscrever no canal, já deixa aquele like, ativa também as notificações, assim você não perde nenhuma novidade que eu vou trazer por aqui. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.